Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é BRICS e economia mundial. Esquema de estudos. Quem são os BRICS? Aspectos principais dos BRICS, a economia atualizada desses países e as relações entre BRICS e Estados Unidos. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, aperte aí o joinha e se liga. Ao longo da aula teremos perguntinhas para você responder nos comentários. Quem são os BRICS? É um grupo de países que possuem destaque econômico internacional. A sigla foi criada a partir de suas letras: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O termo surgiu devido a uma classificação criada por economistas e cientistas políticos, difundido em 2001 pelo economista britânico Jim O'Neill, representante do banco de investimentos Goldman Sachs. Pessoal, vocês estão vendo que as primeiras letras dos países que vão compor essa sigla, que é os BRICS. Mas a África do Sul é o S que está aparecendo, né? Por que isso? Porque a sigla foi criada por um britânico, então ela foi criada em inglês. Então, a África em inglês é South Africa. Então, por causa disso, a sigla ficou o S, ok? A força dos BRICS. A coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China, BRIC, iniciou-se de maneira informal em 2006. Em 2011, a África do Sul passou a fazer parte do agrupamento, acrescentando o S ao acrônimo. Agora, BRICS. Acrônimo é como se fosse a sigla, né? Eles representam juntos cerca de 42% da população mundial, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. Então, a gente pode ver que esse grupo tem uma representatividade bem grande no mundo, né? Esse grupo se reúne e toma decisões a partir de cúpulas. Cúpulas são encontros internacionais para tomar decisões. Em 2019, o Brasil exerceu a presidência dos BRICS. Essa presidência ela é alternada, né? Cada ano um país diferente exerce. E por isso, a 11ª Cúpula dos BRICS ocorreu nos dias 13 e 14 de novembro de 2019 no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então, o Brasil também tem a sua representatividade aí dentro dos BRICS, inclusive, recentemente, né, em 2019, ele exerceu a presidência do grupo. Os BRICS que estão em decadência. Então, dentro do grupo dos BRICS, a gente tem os 5 países, mas alguns deles estão atualmente em um crescimento e outros estão atualmente em decadência. Então, a gente vai falar sobre as características desses países. O crescimento da economia brasileira ainda gera dúvidas no mercado mundial. E a gente sabe que, possivelmente, a partir aí do coronavírus, a nossa situação econômica ficará bem complicada. Já a Rússia enfrentou dificuldades econômicas e sua economia foi estagnada por um longo período de tempo. Ou seja, ela parou de crescer por um longo período de tempo. Tem até mesmo índices que mostram crescimento negativo da Rússia. A inclusão da África do Sul gerou críticas da comunidade econômica mundial, pois ela não estaria no mesmo nível de crescimento que os demais países. Então, a África do Sul está em crescimento? Sim, mas ela está num crescimento bem menor que esses outros 4 países. Então, será que ele faz mesmo parte desses BRICS? Então, nessa imagem ao lado, tem aí os cinco representantes, né, os 5 presidentes, na reunião de 2017, realizada em Xangai, na China. E, no caso do Brasil, a gente tem como representante aí o Michel Temer. Os BRICS que estão em ascensão. Aqueles que estão em crescimento, né? A Índia manteve durante muito tempo as taxas de crescimento elevadas, atingindo até 9% ao ano. Já a China apresenta taxas de crescimento elevadíssimas. Desde 2011, os Estados Unidos são a maior economia do mundo e a China a segunda maior.
O crescimento da China assusta e abala a posição de conforto dos Estados Unidos. Isso significa que, cada vez mais, os Estados Unidos têm ameaçado a sua posição como potência hegemônica mundial. Então, o que a gente tem observado como essa última tendência? A China tem crescido bem mais que os Estados Unidos e tem menos problemas aí com relação às finanças, com relação a relações com outros países, e ela está crescendo muito mesmo. Inclusive, o Brasil tem hoje como a China como principal parceiro comercial. Ela ultrapassou os Estados Unidos como parceiro comercial do Brasil. Então, se a China continuar com esse crescimento, ela pode aí ameaçar a potência que é os Estados Unidos, que sempre foi considerada uma potência única. Então, tem aí a imagem do presidente Trump, Donald Trump, com o presidente da China, Xi Jinping, com uma cara muito feia, entre eles. As principais potências mundiais. Essa tendência pode ser confirmada por meio da lista das 5 potências econômicas do mundo hoje, composto pelos países que apresentaram os maiores desempenhos econômicos e comerciais com grande poder tecnológico e industrial. Conforme o relatório da Perspectiva Econômica Mundial do FMI em 2019, os 5 maiores produtos internos brutos, PIB, que é a soma dos produtos internos, do que aquilo que o país produziu, são Estados Unidos, com um PIB de 21,3 trilhões, a China, com um PIB de 14,2 trilhões, Japão, com 5,1 trilhões, Alemanha, com 4 trilhões e a Índia, com 3 trilhões. Então, observando essa lista aí dos 5 países que são atualmente as potências econômicas, os que têm o maior PIB nesse momento, a gente vê que os Estados Unidos é, obviamente, o país com maior PIB, porém, a China já tem um PIB bastante elevado. Olha para vocês verem, comparando a China com o Japão, a China tem mais do que o dobro do PIB do Japão. E comparado aos Estados Unidos, ele tem um PIB bem menor, mas ele tem um PIB que está aumentando, e dos Estados Unidos não. Está aumentando num ritmo muito pequeno. A Alemanha tem 4 trilhões e a Índia está aí também dentre os países com os maiores PIBs. Então, essa tendência dos BRICS de estar em ascensão, de estar em crescimento, a China e a Índia permanece até os dias atuais, Em 2009, eles estavam aí, Eram os países que estavam o maior crescimento do mundo. Os BRICS atualmente. O termo BRIC foi criado com o objetivo de identificar o promissor grupo de países de economia emergente em crescimento no final do século XX. Essas potências emergentes formariam juntos com os Estados Unidos as 5 maiores economias do mundo no século XXI. Então, a gente viu que essa previsão não ocorreu, Porque esses países, alguns deles, como o Brasil, a Rússia e a África do Sul, não cresceram tudo aquilo que era esperado. Então, dentro daquela lista lá, deveria ter os Estados Unidos e mais esses 5 países. Os Estados Unidos mantêm sua posição de líder global como principal potência militar do mundo e com o dólar, que é a moeda comercial mais forte, porém enfrenta problemas nos aspectos econômico e político-diplomático. Então, apesar dos Estados Unidos ser considerado ainda o líder global, ele tem vários problemas, Ele tem aí, ele é uma potência militar, então dificilmente algum outro país teria como enfrentar os Estados Unidos em uma guerra, e é também um grande mercador, podemos dizer assim, Porque o dólar ainda é a moeda comercial mais utilizada para a maior compra de mercadorias, a maior quantidade de venda, de compra de mercadorias. Porém, vários países têm problemas com os Estados Unidos, Os Estados Unidos se envolveram em diversas guerras, como Afeganistão, Iraque, que são problemas que a China não enfrenta. A China tem uma boa vizinhança, podemos dizer assim. Ele tem problemas com seus outros países asiáticos, mas em geral no mundo ele é um país que tem uma boa relação diplomática, assim como o Brasil também é considerado um país de boa relação diplomática.
As recentes mudanças no cenário econômico, incluindo a crise do coronavírus, levaram Jim O'Neill, que é aquele economista que criou o termo BRICS, a afirmar que o termo BRICS já não faria mais nenhum sentido. Então, os BRICS seriam aqueles países que estão crescendo e vão chegar a um ponto de se tornarem potências. Porém, a gente sabe que 3 desses países estão em decadência, né? Então, não faria mais sentido a união desses países, né? Segundo o próprio criador da sigla. E tem uma aula que eu fiz sobre geoeconomia, que fala também dessas questões e vai abranger ainda mais sobre essa questão aí dos Estados Unidos e China. Eu deixei para vocês aqui em cima, é só você clicar, né, nesse negocinho que tá aparecendo aqui em cima, que é chamado de card, para você ir para o vídeo, tá ok? A guerra comercial entre Estados Unidos e China. Trump, em sua campanha, pregou o combate aos produtos made in China, com o objetivo de fortalecer a indústria nacional estadunidense, para que seja mais atraente aos norte-americanos consumir produtos nacionais que importados. Então, nós sabemos que a China, com os produtos do tipo 1,99, praticamente alcançaram o mundo. Eles conseguem produzir vários produtos em larga escala e num valor muito baixo. Então, isso faz com que várias pessoas optem por comprar esses produtos do que por produtos que são de maior qualidade, mas são de marca e são mais caros. Então, os Estados Unidos estão tentando combater esses produtos. Então, até que ponto esse combate aí é realmente uma questão econômica e até que ponto não é um medo de perder a liderança como potência? Os Estados Unidos têm um déficit comercial muito grande se comparado às exportações com a China, pois ela exporta muito mais para os Estados Unidos que o contrário. Então, considerando essa tendência, a China possivelmente seria a próxima potência global. Então, responda para mim. Você acredita que os BRICS acabarão ou irão continuar após a crise gerada pelo coronavírus? Você se inscreva, dê o seu like e responda aí para mim nos comentários. Obrigada, tchau, tchau, até a próxima aula.